Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Eu sou o Ailton Zulu e... Michele Franchini. Seja bem-vinda aí, minha host. Hoje tem duas pessoas aqui. Não vai entregar o convidado ou a convidada antes da hora, não. Essa vez, ó. Segura aí, segura, tá? Dá uma segurada aí, sem entregar. Eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, uma pessoa que a montanha nos possibilita várias amizades, né? E tê-la aqui hoje é um grande prazer. Ela é formada em Educação Física desde 2011, pós-graduada em Biomecânica do Exercício, do Esporte à Prática de Atividade Física e Reabilitação, pós-graduada em Fisiologia do Exercício e também em Treinamento de Esportivos, especializada em corrida de rua e treinamento de trail run. Sua especialidade, personal trainer, e ela tem uma assessoria esportiva de corrida de rua e de trail lá na cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo. Estou falando de Patrícia de Paula. Seja bem-vinda. Muito obrigado. Bem-vinda. Obrigada. Patrícia, eu já vou começar com uma pergunta fácil e dependendo da sua resposta, a gente nem continua a gravação, tá? Vamos lá. Eu quero uma resposta, uma única opção. Ai, meu Deus. Corrida de rua ou corrida de montanha? Qual a sua grande paixão? De montanha, claro. Bom, então podemos continuar, né, Michele? Bora que o bate-papo vai render. Então. Eu jurava que ela ia falar assim, eu gosto de velocidade, é rua a minha paixão. Mas olha, ela escolheu Eu fiquei nessa dúvida, mas acho que será que ela quis puxar o saco nosso? Eu tô achando. Vamos ver se desenrolar aí pra ver se é montanha mesmo. Até mesmo porque ela gosta de montanha, mas ela gosta de velocidade, viu, pessoal? Para quem não sabe, o recorde da Indomit 12K ainda é da Patrícia de Paula. Por alguns anos, né, Paty, que está valendo? Ninguém ainda, porque, olha, a moça é rápida. Deu uma média baixa, assim, porque eu estudo todo mundo, né? Eu estudo corredoras, vou lá olhar a média. A média dela, dessa prova de 12K, deu 6,15. Fácil, né? Uma reta, né? É uma reta, para ela foi uma reta. Ela tirou todas aquelas montanhas que tem em São Bento do Sapucaí e só... Meu pace na reta, caramba. Pois é. Ladeira abaixo. E, Patrícia, conta pra gente como você começou esse seu primeiro contato com a corrida de rua e como você chegou até a montanha. Vamos lá. Faz um tempinho já que eu corro, na verdade, há 8 anos. Então, comecei com o asfalto, lógico. Não tem como não começar. Comecei fazendo uma meia do Rio em 2014. E aí não tinha treino, não sabia o que era o treino de corrida e muito menos de montanha. E aí fiz, mas eu sempre fui ligada ao esporte, sempre pratiquei tudo, né? E aí gostei da coisa, montei assessoria esportiva no ano seguinte. E falei, acho que essa brincadeira é legal. É aí que eu vou. Exato. Eu jogava futsal, então eu gostava de velocidade. Gosta. Aí, você tá gosta de velocidade. Tá chegando, né? Exato. O porquê, né? E aí, desde então, montei assessoria em 2015. E desde então, aí fui aperfeiçoei, fiz o treinamento, os cursos de corrida de rua. E aí vim para a corrida de rua, fiquei uns 3 anos correndo. Fiz a Maratona do Rio, a primeira, depois de 4 anos. E aí percebi que dava para brincar de fazer força também na montanha. E aí fiz algumas, famoso de Mogi das Cruzes, o Rei da Montanha, Rei e Rainha da Montanha. Eu lembro, estava Era lá. famoso esse. Fez, tá vendo? E aí fiz em dupla lá, os 45, que era Mogi Guararema. Então fiz com um aluno, e aí fizemos lá também, fiz 22,5 direto. E aí, desde então, falei, acho que dá para fazer força também na montanha. E aí fiz algumas provas específicas aí, como a Indomit. Legal. Você falou que em 2015 montou assessoria. Você ganhou bastante dinheiro antes, né? Para depois querer montar uma assessoria. Pior não. O dinheiro não foi muito legal, não. Essa parte aí eu tô tentando buscar. Pula, né? Exato. Porque não tá tanto, assim.
Mas teve que dar uma batalhada aí, porque corrida a gente sabe que não dá dinheiro. Ou você faz por amor, ou Exatamente. Realmente você E a gente sabe que o público é muito sazonal, né? Então tem épocas que todo mundo quer fazer corrida, Exato. Aí tem épocas que todo mundo foge da corrida. Principalmente no frio, né? E manter esse público ativo é para quem gosta mesmo, né? Exato. Então tem os alunos fiéis e vão ter esses que vão flutuar. E faz parte da profissão, né? E do incentivo também, então... Sim, com certeza. Principalmente no inverno, a galera dá uma fugida para treinar no frio ou à noite, o pessoal chora. Aí quer fazer provas noturnas, né? Aí você fala, não tá convenhando, né? Mas aí você tem que incentivar, tem que tentar sempre buscar técnicas novas, né? De aperfeiçoar, tentar trazer a galera próximo, treinos em grupo, treinos específico, para tentar puxar mais eles, né? Próximo aí. É verdade. Você falou que corrida não dá dinheiro para os treinadores, para o organizador dá. Exato. Esses ainda estão bem, viu? Ainda estão. Sabemos que as pessoas, elas, principalmente as grandes provas, Exato. né? Eu tenho visto e é uma questão que eu sempre levanto, né? Sobre a gente popularizar a nossa modalidade, trail. Sim. E as pessoas... E aí eu fazia sempre essa pergunta, se a corrida de montanha é democrática, mas a pergunta não é bem essa, né? Sim. A trilha é democrática, você pode Exato. em qualquer trilha, mas participar de algumas provas não é para qualquer um, falta Exato. tempo, né? Falta tempo. Falta porque tempo. O custo de cada prova, Tá muito trail, alto. é muito alto, né? Muito. E fora que nunca é próximo, né? Não vai ter E o corrida só. dificultador, acho que é o número de competidores também, Exato. né? É muito diferente. Né? Hoje em dia, esse ano, eu até estava conversando com a Paty um pouco antes da gente começar o bate-papo, que as provas de rua estão voltando com uma numeração bem considerável. Então, está aumentando bastante a volta dos corredores de Sim. rua. Então, tem aumentado bastante o número de participantes de rua, enquanto que no trail eu ainda estou vendo uma quantidade de participantes ainda bem menor. E a diferença está aí, os organizadores, quanto mais inscrições, mais visibilidades Sim. de patrocínios, mais visibilidades de custos. Então, é um facilitador para a corrida de rua, enquanto que a corrida de montanha acaba ficando muito mais cara por conta de diminuição de verbas, de patrocínio. Não tem tantas... Algumas organizações só que têm direito àquela verba, como que eles chamam, de incentivo ao esporte, né? Que eles conseguem da cidade, né? Então, ainda ainda é bem limitado. Está encaminhando ainda, né? E os preços estão muito altos, estão salgados. Em breve eu já convidei o secretário de esportes de Mogi das Cruzes. O senhor Gustavo Nogueira já foi convidado para estar aqui no podcast, e também organizador, Exato. Organizou grandes provas, né? Sim. Rei, Rainha da Montanha. Próprio Indomit. Próprio Indomit, que normalmente as pessoas elas começam ali no Rei da Montanha, Sim. na Rainha, que era uma prova de transição bem gostosa de fazer, né? E eu vou trazer ele aqui e tentar desmistificar isso, né? Porque tanto dinheiro, se ele já está bilionário. Né? Tanta dificuldade, né? De fazer uma trail. Não dá esse spoiler que ele não vai querer vir depois desse comentário. Na verdade, eu estive com ele em Bombinhas e fiquei uma semana ali acompanhando a organização. É muito trabalho, Sim. É muito gasto, né? É muito investimento. E comparando as provas que eu já participei, e eu falei semana passada sobre isso, eu prefiro pagar um valor um pouco maior e se sentir seguro na prova, Exato. A prova me entregar aquilo, do que eu pagar um pouco mais abaixo e ela não me atender, né, Patrícia? Exato. Principalmente em questão de segurança, né? Eu acho que na montanha, por os trechos, os percursos serem bem mais difíceis, bem mais técnicos, né? Então, se não tiver uma boa estrutura, a prova, dificilmente a galera consiga fazer e até se perder, né? Que é dificuldade real, da né? galera e é bem próximo, né? E aí quer ir pessoas iniciantes que normalmente não conhecem do trail. E aí acha que é igual de rua, mas são só 5, 7 na montanha, 7 no asfalto, são totalmente diferentes. Exatamente. Você deve ouvir muito isso entre seus alunos, né? Exato. Mas já faço 10, deixa eu fazer 5 na montanha. Não. Eu já ouvi assim, eu já corri maratona de rua, né? Por que eu não posso fazer esses 21K? Falei, olha, é bem diferente, é bem diferente. A valência usada é outra, né? E na época eu falei pro aluno, eu falei, olha, só para você ter noção,
eu corri uma maratona, a minha última, em 3h16, que foi Buenos Aires, 2012. E aí, meses depois, eu fui correr 21K na montanha, eu fiz 4h50. Exato. Então, assim, são coisas totalmente diferentes. Né? É mais ou menos uma Ferrari querendo entrar na trilha, né? Exatamente. É muito, né? E os treinos são totalmente específicos, né? Então, é totalmente diferente. A força que você faz em uma é diferente de outra, né? Não tem como. E a galera acha que é normal. Falando só transição de um para o outro. E a gente falando de forças, né? E o papel da mulher. Como se enxerga a mulher voltada agora, se empenhando mais para uma corrida de montanha? Como você vê esse nosso cenário assim na corrida de montanha? Hoje está crescendo ainda, né? Na verdade, no geral, a montanha ainda está crescendo. Mas ainda é bem difícil para a mulher, né? Agora ainda a disputa está um pouquinho maior, tem bastante mulheres se interessando mais, mas ainda tem uma rivalidade básica entre mulheres e homens, né? Mas a gente está estamos tentando conseguir. Eu acho que os números, obviamente, em questão de tempo, não é próximo, porque tem as suas funções fisiológicas do homem totalmente diferente, né, da mulher, mas acredito que a mulherada aí vem forte. Teve até um episódio com a Isadora Martins, né? O episódio 27, e ela fala sobre isso, por que a dificuldade. E ela levantou um ponto importante, né? A mulher, muitas vezes, é dona de casa, é mãe, tem que trabalhar e tem que arrumar o tempo para treinar. Então, assim, é uma desigualdade muito complicada. E aí ela falava assim, imagina que o marido não corra, o parceiro ou a parceira não corra. Como que você vai conseguir lidar com essa situação? Principalmente para um treino de montanha que você sabe que leva mais horas, tempo, né? Mais horas ali. Então, foi uma resposta que me levou a pensar, né? Por que as mulheres ainda não conseguem chegar tanto à montanha? Existe a questão da segurança de ir para uma montanha, né? Eu falo que nem homem deveria treinar sozinho por questão mesmo de cair, torcer, risco, machucar. Né? Exatamente. Né? Mas a mulher, no quesito segurança... É muito vulnerável, né? Muito, muito. Né? Eu tenho algumas alunas ainda que são rebeldes, que não escutam, né? E aí foi engraçado que a semana retrasada uma aluna foi para a trilha, foram para a mesma trilha 2 alunas. E aí uma no horário mais cedo, outra no horário mais tarde. Eu falei, por que vocês não combinaram? Né? E aí depois de essa aluna, ela sempre manda no grupo a foto que ela está do local e onde que ela está. Nesse dia ela não mandou. E eu perguntei para outra aluna, você viu a fulana? Ela falou, vi, eu estava terminando a trilha, ela estava iniciando, já tinha passado 4 horas. Caramba. E aí você já fica desesperado, acha que aconteceu alguma coisa, né? Sim. Porque vai entrar numa trilha deserta, sozinho. Aí depois eu mandei mensagem para ela, falei, e aí, por que você não mandou as informações? Ah, porque eu estava sozinha na trilha e você ia brigar. Da próxima vez eu te aviso. Eu falei, vai ter próxima vez ainda? Vai ter 3 vezes mais a briga comigo. Próxima não terá. Espero não ter, né? Mas é difícil, principalmente para mulher. Eu brigo bastante também com essa questão com os meus alunos, por questão de treinar sozinho. Eu dou treino à noite na praça lá, que a gente tem, a Praça do Habib's, e eu tento sempre colocar próximo um aluno, às vezes um homem que está um treino mais fraco dele do dia, o da mulher é forte, tenta ir junto, pelo menos próximo para você ver, porque ali é perigoso, por mais que seja asfalto e tudo, tem uns caminhos mais escuros e sempre tem a galera que mexe, que infelizmente não respeita, né? E na montanha é o dobro do perigo, né? Eu sempre brigo muito, porque a gente tem o próprio Pico do Urubu lá, que Pedra do Lagarto, enfim, temos bastante campo lá para treinar, mas, por exemplo, sozinha já é difícil, porque o celular não pega. Se você tem realmente um entorse, você passa mal, às vezes você não está num dia legal, você não comeu direito, não se alimentou um dia anterior, e aí você desidrata, não pega o celular, você fica lá até alguém passar. E se não passa, né? Então, eu brigo bastante com eles isso, mas sempre tem uns alunos rebeldes que querem fazer sozinho. Mas você não tem nem cabelo branco ainda? Não é? Ainda não. Ainda não chegou na nossa fase. Eu tô cheio de cabelo branco, Já até caiu, a barba. Né? A cabeça 100% aqui, ó. É só no filtro. Mas Olha. eu não sei se você viu o meu status, né, hoje, e eu coloquei uma foto do meu filho careca, né? Eu vi.
é cara de um, focinho de outro. Eu falei, exato. Eu sou bonito, porque o meu filho é bonito. Eu só não tenho cabelo. Porque o que falta é o cabelo, entendeu? A diferença está no cabelo. Porque eu falei, nossa, é a cara. Eu falei, esse é... Ainda bem que você não precisa nem de DNA. Não precisa. Assessoria ganhar bem. Vamos fazer uns implantes aí de uns cabelos. Exato. Bota uma franja e tá valendo, Zô. Paty, a gente sabe dessa luta das mulheres, né, para equacionar essa desigualdade. Para você, como treinadora, principalmente de corrida, você acha que o fator de ser mulher foi uma dificuldade para você? Ou você acha que isso facilitou? Você acha que as mulheres, elas têm o mesmo... Não é credibilidade a palavra, mas eu falo em questão de respeito, porque a gente vê muitas situações... as pessoas dando muita credibilidade aos homens, sim, seja no que ele for fazer. Eu vi um vídeo da Letícia Saltori falando uma coisa que eu achei bem importante. Por que o técnico da seleção é sempre homem? Exato. Por que nunca teve uma mulher? Ah, mas é porque existe quem vence normalmente, tem o menor tempo, é homem. Mas poderia chegar e falar assim, vai ser um ano masculino e um ano feminino, para dar esse espaço. Eu quem treinou ele para isso, né? Foi exatamente um homem, né? Exatamente. Não você fazer ali exatamente uma certa escolha. Sim. Eu queria saber, é um facilitador ou você acha que é uma dificuldade? Como que foi isso para você como profissional, como treinadora? Porque é difícil a gente achar treinadoras, né? Eu falava com a Michelle e com outras convidadas, eu falava, poxa, eu quero trazer aqui treinadora. Quem que eu conheço? Conheço a Maíra de São Bento, conheço a Isadora, conheço a Patrícia. Assim, principalmente no trail, é muita... Muita não, é pouca. Pouca. Poucas mulheres. Exato. Eu não sei se é dificuldade, mas principalmente homens dificilmente dá credibilidade para uma mulher achando que mulher não tem a capacidade ou o estudo suficiente para conseguir capacitá-lo para isso. Então, ainda é uma dificuldade grande. Graças a Deus, tem bastante aluno homens se destacam lá, porque eu tento segurar bastante mesmo na distância, não deixo aumentar tanto o volume, até eles ficarem bem, e depois eu vou ir soltando aos poucos. Então, aí deu uma credibilidade um pouco maior em questão de eu trabalhar bastante com segurança, fazer com que ele evolua aos poucos, né, gradativo, e não se machucar. Então, talvez isso facilitou um pouco o meu caminho, né? Mas em meio, no geral, é difícil. Se destacar, principalmente na corrida, é difícil. Tanto como atleta como treinadora. Ainda tem uma certa disputa, né? Digamos assim. O pessoal ainda prefere o professor e não a professora. É algo cultural, né? Exato. A gente percebe que é algo cultural. Porque se a gente for pensar na época da escola, da própria escola e da própria faculdade... Quem são as mentes brilhantes? Não são os homens. Exato. Eu tenho que falar a verdade. O homem, eu vejo hoje pelos meus dois filhos, né? A Gabi e o Vitor. Né? A Gabi, com 21 anos, vai fazer 21 anos, né? No final de julho, estudante ali ao extremo. Eu falo, para quem que essa menina puxou? Lendo livro, lendo a Bíblia, estudando, fazendo 2 faculdades, trabalhando. E o Vitor ainda está só no videogame. Aí falei, o que você vai fazer o ano que vem? Termina esse ano, né, o ensino médio. Não sei. Não vou fazer nada. E ele falava, parou de falar agora, porque ele fez 17 anos, mas falava que ia casar aos 18. Eu falei, mas ela joga videogame também? Porque vai ficar os dois o dia inteiro jogando videogame, né? E vocês morando... Exato. Aonde vocês vão morar? Pelo amor de Deus. Então, assim, a gente percebe que nessa questão de se dedicar, de se empenhar, de estudar, as mulheres, elas sobressaem, sim. Né? Elas são bem aplicadas. E aí é um preconceito, né? Exato. Mais um preconceito Mais um para ver. Em relação às mulheres para equiparar. Porque a gente acabou de ter, sem querer... Eu vou lembrando das coisas, não porque eu quero falar sobre o assunto, mas é porque acaba sendo pertinente, né? Acabou de passar agora pelo Congresso uma lei que era para equiparar os salários. Você faz o mesmo cargo, se você tem o mesmo cargo, a mesma função, o mesmo salário. Sim. E a lei não passou. Não passou. É impressionante.
Mas por que não, né? Se o trabalho é o mesmo. Porque lá tem muitos homens. Coisa. Exato. Lá, o Congresso, o Senado, são homens que votam. Exatamente. E eles estão com essa cultura ainda. Né? Quando eu olhei aqui, eu falei assim, como que uma pessoa ela faz a mesma função, ela tem a mesma profissão e ela vai ganhar menos? Exatamente. E aí a gente vai para algumas provas, puxando aqui agora para a corrida, que a premiação masculina é maior que a feminina. Exato. Mas por quê, né? O esforço foi melhor, o dele? O esforço que um fez, o outro também fez. Talvez até maior. Maior. Porque a mulher tem muito mais questões fisiológicas a declarar, envolvidas nisso, para o seu rendimento, do que o próprio homem, né? Além de toda essa parte de treinar, que você tem que cuidar do filho, fazer, trabalhar e tudo, tem as questões fisiológicas de menstruação, pré-menstrual, período ciclo menstrual da mulher interfere muito, né? Então, acaba caindo em prova, então o esforço acaba sendo dobrado, mas equivalente ao mesmo do homem, né? Então, não teria por que ser tão desigual assim. É verdade. Eu sempre faço essa comparação na relação fisiológica, que o homem tem muito mais massa magra, muito mais testosterona, muito mais músculo. Então, teoricamente, para a mulher equiparar na parte fisiológica, ela vai fazer mais força, vai ter que treinar mais. Exato. Né? A gente não tem tudo isso que você falou sobre ciclo. Eu sei o que é TPM, né? Eu acho que de vez em quando... Só que eu acho que assim, algo que acho que é importante, e eu queria saber a sua opinião, Paty, a gente sabe que, né, a gente tem as diferenças hormonais, mas hoje em dia a gente sabe que também tem muitas mulheres se usando de alguns tipos de hormônios para facilitar, seja a sua parte estética que você queira, né? N fatores, ou às vezes até mesmo para uma performance. Enfim, o nosso esporte ele ainda não tem um antidoping. Se tiver antidoping, o gordinho aqui é perigoso chegar entre os 5, hein? O comedor de bolo Vamos aqui. tirando. Ó, se tiver antidoping, vai dar uma bela limpeza. Vai fazer uma bela limpeza. Né, ficarão poucos, eu diria. Muitos negam, mas a gente sabe que fazem uso. E como você enxerga isso? Porque, né, tem pessoas que estão lá limpas, se usando do seu tempo frente a tudo isso que a gente já discutiu, né, dos seus hábitos diários, dos seus compromissos diários e se dedicando a um esporte que exige, né, não adianta você só ir. Eu sempre falo, eu não sou de performance, eu sou de paixão, mas mesmo eu sendo de paixão, eu preciso ter um fôlego para terminar, né, o meu objetivo. E como você enxerga isso? Essa disputa quase que desleal, na verdade, entre as injusto, mulheres, né? Na verdade, a real é injusto, né? Mas, infelizmente, no Brasil, a gente não tem esse antidoping, não tem como provar e falar, não, coisa. Mas que facilita, não tem jeito. E aí, o que a gente tem que tentar trabalhar é com quem não toma dentro da assessoria, ou o próprio aluno, não se igualar a essa pessoa. Você tem que quebrar o recorde, fazer tudo, o seu próprio limite. O seu maior adversário é você mesmo. Não tem como comparar, né? Porque a diferença é gritante, não tem jeito, né? Infelizmente, a gente chega próximo, mas talvez aquele 1% você não chega, né? Você fala, se eu tomasse alguma coisa... Mas, infelizmente, dá diferença. Eu falava isso para uma aluna, mas até de Mogi também. E aí, a gente entrou nesse assunto, eu falei assim... Fique tranquila. Exato. Não se compare, não tenha nenhum tipo de receio ou de vergonha. O que você faz é de forma limpa. Exato. E tem um detalhe, pode observar, vai ser duradoura. Exatamente. Você vai ter uma evolução constante e você vai conseguir se manter ali. Agora, quando você vê resultados igual a montanha... Exato. Para cima e para baixo o tempo todo... Tudo que sobe vai descer. É porque não deu certo. Naquele dia, a água com gás não funcionou. Não funcionou. Né? E a gente sabe que tem muito amador. Assim, não estou falando nem da elite, estou falando de amador. Cara que vai lá para ganhar um troféu e faz de tudo. Né? Não faz só na questão do doping, viu, Michele? Não, mas eu tenho conhecimento de provas que eles estão fazendo duatlon. Estão pegando até o carro para utilizar de prova de transição, de trechos. Estão fazendo transição de trecho dentro de carro. E a gente sabe de muitos casos. Tem casos até de treinador, né? Incentivando, né? Que é o pior. Porque trajeto, né? tudo isso por causa da rede social. Né? Sim. A gente, se lembrarmos... A rede social ela começou muito há pouco tempo, né? Se você pegar o Instagram da vida, o meu é de 2013, são 10 anos, né? Porque como que era a nossa vida antes disso, né, Patrícia?
Exato. Hoje em dia, por a galera querer colocar lá, peguei pódio, me destaquei, isso e aquilo, a galera faz qualquer coisa, né? Principalmente na Bertioga Maresias, a gente vê muito a galera pulando o trecho e que você olha e fala, meu, e aí? E não tem fiscalização? Não tem como dar conta, porque é muita gente. Aí vai dar índole de cada atleta, né? Mas, infelizmente, a gente passa por vários, né? E na montanha, como que você controla, né? E se pular, passar um trecho por aqui, que você cortar por aqui é mais curto, você não vai ver. Ninguém vai chegar na hora e ficar conferindo o relógio, Sim. né? Vai puxar por tempo próximo, mas se foi 1, 2 minutos, faz a diferença. Aí eles vão falar assim, não, mas eu bloqueei, aqui eu tive que parar para fazer um xixizinho. Lap stop, né? Eu tive que... Ele estava bloqueado para subir. Lap stop, e aí autolap, né? Autolap. Não posso fazer nada, foi o relógio. É impressionante. Eu brinco, mas é uma realidade. Assim, para a corrida de montanha é muito difícil, né? O valor que se paga para fazer os exames antidoping. Quando eu fiz o curso da federação em 2007, o responsável era o Dr. Rafael Trindade, né? Pela agência antidoping aqui no Brasil. E ele falava que é muito difícil. O que eles eles acabavam fazendo? Na época, o Marilson, outros corredores de rua, estavam sempre competindo fora do Brasil. E aí eles sabiam que esses estavam sendo testados. Sim. E na hora do sorteio, abre aspas, fecha as aspas, eles pegavam os corredores daqui, né, do Brasil, que não estava sendo testado. E é onde que acontecia os maiores casos de doping. Mas eu falo, Patrícia, que se o organizador só divulgasse no briefing que vai ter, já ia eliminar. Já ia eliminar. Exato. Né? Porque a gente sabe que tem muitas situações. Exatamente. Não dá para você... A gente que corre, que entende da parte fisiológica, que estudou, não dá para falar que não. Né? Eu correr 50 km na montanha esse final de semana e no próximo mais 50. Não tem. Não há corpo que aguente, né? Nem se fosse um Jeep, né? Exato. Aguentaria, imagina o ser humano. Não aguenta, né? E é nítido, né? Quando você vê que a parte estética mesmo é gritante. Você olha e fala, não. E aí você vê o cara treinando e as pessoas treinando estão sempre e não dá próximas, descanso. né? E o pessoal acha que ninguém enxerga, né? Ainda mais hoje com a rede social, né? Gente, você vê o cara nem treinando. Se acompanha, aí você fala, caramba, tá veloz, né? Mas aí você vê, então... Mas é difícil, porque, querendo ou não, é um ego, querendo ou não, para nós mesmo, principalmente que é velocista, fala, não, tem que buscar. E, tipo, tem que estar melhor. Então, mas você esquece o fator, um pontinho a mais de 1% que dá diferença, né? E aí você fica brigando, e aí para você explicar para o aluno, tudo é difícil. É uma briga constante, assim. O Dr. Rafael, ele fala isso. Imagina que o DOP, ele é capaz de fazer um cavalo pangaré se tornar um puro sangue. Exato. Para você entender. Então, um corredor ali que estava sendo amador, né? O DOP é capaz de fazer ele chegar no topo. E aí, desleal com quem está treinando, com quem está limpo, né? Eu já tive situação de... E aí, quando é nítido, né, Patrícia? Por ética, Exato. A gente acaba recusando. E veio uma aluna para tentar treinar comigo e eu falei, não, com a minha camiseta você não vai subir no pódio, Exato. né? Essa pessoa não pode treinar comigo porque eu acho desleal com as outras mulheres. Exato. Né? Tava na cara. Então, assim, se a pessoa se é daquela pessoa que assume, ok, eu estou fazendo uso, aqui é legal, não tem nada judicialmente que me proíba o uso, né? Como ela consegue. Para competir com outros, né? Hoje em dia, eu acho que deveria ser dessa forma, você assumir, né? Sim. E falar assim, deveria ter 2 pódios, né? Um pódio da galera que usa e quem tá limpo. A gente já falou isso em relação à Olimpíada, né? A Olimpíada, porque Exato. sempre tem casos. Então, vamos fazer aqui, uma Olimpíada liberada, Exato. com todas as substâncias, Quem uma quiser. limpa. Se você for pego na limpa, competindo dopado, você vai ser banido para sempre. Eu acho que teria que ser assim, para ser mais justo. Para corrida também. É uma coisa que a gente vê, mas é por ego, né? Eu acho que tem muito da rede social, tem muito da índole das pessoas. E eu conheço casos que... Por quê? O que acontece, Patrícia? Eu coloco na rede social que a semana que vem eu vou fazer prova X. E aí começa a gerar expectativa em outras pessoas, não somente para mim. Sim.
E aí eu acho que eu tenho que dar uma resposta para aquelas pessoas da rede social, porque eu coloquei que eu ia fazer. Exato. A rede social obrigatório. doente é essa, Exato. né? A rede social doente é essa parte. Que é o mundo... A pressão, né? E é um mundo maravilhoso, porque ninguém posta arroz, feijão e ovo. Exato. Né? Todo mundo só posta as coisas boas. E eu ouvi um filósofo falar essa semana sobre exatamente isso. Não fique olhando para a rede social, que aquilo ali, aquele mundo não existe. Exato. O mundo que é real é outro mundo. Exatamente. E aí, o que a pessoa faz? Ela acha que é vergonhoso, de repente, ter um DNF. Exato. De repente, não conseguir terminar a prova e chegar lá e falar assim, pessoal, eu não terminei a prova, quebrei. Lembra que eu falei, dificilmente alguém assume isso. Você sempre Exato. desculpas. Ai, não, me deu cãibra. Ai, hoje eu não tô... Hoje eu não tô no dia bom, não sei o quê. Não deu. Assume. Não deu e pronto, né? Exato. Qual dia que eu não tive cãibra? Foram poucos, só os que eu treinei mesmo. Você já só os sabe que eu que treinei. Graças a Deus, não sofro de cãibra. Eu tive na BM, na Bertiago Maresias, no Mas 50K. aí era uma distância... Aí eu mudei de terreno da areia dura para areia fofa, aí deu câimbra na posterior. Fiquei uns 5, 10 minutos parado lá, mas voltei e terminei a prova. Aí agora a gente brinca, né? Quando a gente pega pódio junto com essa galera, você fala, caramba, fui destaque mesmo, né? Porque, me destaquei junto, limpa, né? exato. Tipo, eu sei que eu tô tranquila. E a galera não, e eles falam, tá bom, então seria um fator motivante, né? Você fala, caramba, eu tô chegando próximo da galera que usa. Então, tipo, não tá tanta diferença para quem não usa, se for usar. E aí, coisa. É verdade, é uma infeliz realidade. Exato. Não só da corrida de rua, da corrida de montanha, de outras modalidades. Você falou da BM, tem um caso, na verdade, 2 casos de 2 ou 3, não me recordo agora, mas 2 é certeza, de suspensão por doping, né, quando foi o sul-americano, em Bertioga, que é um caso, uma corredora bem famosa, que todo mundo foi pega com mais de 7 substâncias, né? E teve, se eu não me engano, um é certeza, eu acho que o outro também. Eles se recusaram a fazer o exame e foram suspensos, porque quando você se recusa, você não faz a prova, né? Você recusa a fazer o exame antidoping, você pega a suspensão, porque você recusou, né? Você tem que fazer, se você foi sorteado, você tem que fazer. E aí eu vi que esse final de semana que passou, essa pessoa estava em uma prova de montanha. E na hora eu entrei na internet e falei assim, esse cara ele está suspenso ainda, né? Entrei, coloquei o nome dele, ele está suspenso. Olha. A suspensão dele vai até julho. Ele né? Não poderia estar Não competindo. poderia estar correndo. E o que diz a regra, né, da CBAT? Se, nesse caso, ele descumpriu, mesmo faltando um mês e pouquinho, ele descumpriu. Ele tem que ter uma nova punição. Tá certo. Ah, A punição dobra. Correto. Isso é o que deveria acontecer. Né? Aí eu já achei que fosse, tá vendo? Eu estava numa prova que eu acho que você já participou dela, Eucaliptus, do Rafael Salesópolis. E eu estava lá com os alunos, né? E de repente o cara falou assim, cheguei em segundo lugar, o fulano foi primeiro. Eu falei, qual que é o nome? Ele falou, fulano de tal. Eu falei assim, esse nome não é estranho. Esse cara ele está suspenso por doping. Ele não pode estar aqui. Será? Não é ele, não. Eu falei assim, cara, eu tenho quase certeza. O sobrenome, né? Sim. Só que no celular, sem pegar ali, não dava para fazer a pesquisa. Sinal. Né? Cheguei em casa, entrei, era ele. Era ele. Correu lá, foi campeão. Aí fiz o comunicado, aí entrei em contato com a Federação Paulista. Eu sou árbitro da Federação Paulista de Atletismo, não sou X9, tá? Porque o que é certo, diz o poeta. O que é errado, né? E aí entrei em contato com a Federação Paulista, eles não conseguiam achar a punição do cara, porque saiu no Diário Oficial. Né? E aí o rapaz falou para mim, olha, eu vou entrar em contato com a CBAT. A CBAT também não conseguiu. Aí eu consegui achar, mandei para a Federação mandou para a CBAT. Zulu, vai ter uma nova punição para ele vai ser suspenso por mais 2 anos. Pergunta se ele foi suspenso. Não foi. Não foi, porque dá trabalho, ninguém quer ter trabalho. Exato. O que seria o certo, né? Porque ele não poderia estar competindo, mesmo faltando pouco. E aí tira o mérito de um cara que treinou e estava lá. Ele pode fazer a prova, mas ele não pode ser premiado, ele não pode ter... Na verdade, ele não pode participar de forma oficial. Ele não pode participar de nenhuma prova. Né?
Na verdade, ele não pode, né? Ele não pode. Nem competir ele pode. Nem competir. Mesmo que ele não chegue no pódio. Ele não pode estar ali, ele não pode participar. Eu achei que ele pudesse, pelo menos, fazer a prova, mas mesmo que ele chegasse só se ele não tiver inscrito, se ele for pipoca. Só se ele for de pipoca, porque oficialmente, pela regra, ele não pode, né? Teve alguns casos, né, do próprio Armstrong, né, quando ele foi correr a maratona, e aí falaram, não, mas ele está banido, não pode correr a maratona inscrito, e gerou toda uma polêmica. Então, assim, a gente tem vários casos aqui no Brasil de doping, né? Tem uma colega da época que eu corria a rua, que ela está suspensa até 2043. Caramba! Foi a terceira vez que ela foi pegando doping. Né? Então, praticamente, ela está banida do esporte, mas outro dia ela esteve num evento de uma marca importante, fazendo lá atividade, fazendo prova. Então, de certa forma, me desculpe, mas às vezes o crime compensa, né, para essas pessoas, porque você pegando doping 3 vezes... E ainda foi patrocinado pela marca? E ainda ter patrocínio da marca. E eu tenho certeza... Ela praticamente se aposentou pelo tempo de suspensão. Mas, se voltasse a competir, você acha que ia competir limpa? Não, lógico que não. Eu acho que quem se sujou uma vez, né, infelizmente... É porque o resultado vem muito fácil, né? Vem fácil, né? E aí é onde a galera acaba se perdendo, né? Porque é difícil você treinar, né? Difícil você ter resultado só treinando, digamos assim. Se você toma alguma coisa, o resultado é muito mais rápido, porque ele vai estar colocando uma substância no seu corpo, né? E aí acha legal a brincadeira, né? Porque você reduz 1, 2 e ganha dos caras, aí acha legal, né? E aí, infelizmente, não sai. Quem entra não sai, né? Dificilmente. Muito difícil. Até porque a gente está falando também de tempo de recuperação muscular. Exato. E eu lembro que muitos competidores do UFC, né, das lutas mistas, eles fazem o uso, porque era liberado ali entre aspas, o TRT, né, que seria a reposição somente, mas a gente sabe que é em dose cavalar, né? É em dose cavalar. Eles justificam o tempo de uso pré-competição, né? Então, tem aquela cadeia que pode, né? Você fica com as janelas de... Exato, mas tem uma corredora famosa em São Paulo que é só reposição hormonal também. Eu sei qual que é. Mas aí, o que eu queria dizer? O que eles falam? Que eles treinam muito tempo, muitas horas por dia, e, na verdade, o doping, né, a substância que é usada, não é para melhorar a performance somente no dia do evento. É para você ter uma recuperação mais rápida, para você poder, no dia seguinte, treinar de novo pesado. Então, é lógico que a sua performance lá na frente... Vai ser melhor. Na parte da lapidação, ela vai ser melhor. Sim. Porque se você conseguiu dar estímulos aqui muito interessante, sem ter o tempo de recuperação, porque você dá um estímulo, supercompensação, tem que fazer ali o descanso, a alimentação para ter a supercompensação, tampou o buraco, novo estímulo. Não, eles dão estímulos e o uso da substância faz com que o cara tenha um efeito lá na frente e acaba tendo esse êxito. Você falou da corredora de São Paulo, famosa, mas ela fala para todo mundo que é por causa da menopausa. Claro, reposição, só reposição. Não precisa nenhuma dosagem a mais. Eu estava pensando que eu estou precisando, viu? Eu também preciso fazer daqui a pouco uma reposição. Você sabe por que eu falei, nossa, eu estou andando meio, sabe, meio desmotivado, meio... Baixo, né? Cabisbaixos. Aí... começou a aparecer um pouco de peito, assim. Aí eu falei assim, acho que está aumentando o hormônio feminino e diminuindo o masculino. Vou ter que tomar uma testa. Eu fui fazer meus exames, né? Aí a gineco. Eu falei assim, e aí, doutora, como... Michele, teus exames aqui hormonais, 2 de 18, tá ótimo. Eu falei, então tá bom, vai. Pois é uma coisa que a gente brinca, mas ela é real, né? Hoje o chip da beleza tem tantas coisas aí que as pessoas têm falado, mas isso é por questão X, é questão Y. Exato. Sempre tem ali uma desculpa por trás, né? Nunca é para melhorar a performance. Exatamente. Né? E você vê que, infelizmente, se fosse puro, não chegaria, demora, né? Demanda tempo e tudo, e mesmo assim é difícil. Claro, treino, mas a recuperação é difícil. A gente treina todos os dias na pancada, para ver. Um pangaré não aguenta, né? Uma hora machuca, né? Não dá. Eu só seria pego por excesso de açúcar no sangue. Exato. Carboidrato e açúcar. É mentira. Exato. Pode vir, faz nos dois. A glicemia faz os 2 braços para ver do sangue. Olha, essas duas. Mas, certeza. Patrícia, a gente falou sobre as dificuldades, né?
Mas como que a gente poderia amenizar esse efeito cultural do nosso país e conseguir trazer essa modalidade, principalmente a corrida de montanha, trazer mais mulheres? Qual a ideia que você teria? Qual a iniciativa que seria necessária para que a gente possa conseguir equiparar ali a quantidade de mulheres? Já falamos da questão social, sobre que é cultural, né? De achar que só a mulher tem que cuidar das coisas da casa, de lavar. Tem um vídeo famoso circulando aí no Instagram de uma, não sei o que a moça é, se é coach, o que ela é, que os homens não devem lavar louça em casa. Porque toda vez que o homem lava a louça, isso é uma mulher falando, tá? Aumenta o hormônio feminino dele. O vídeo tá viralizado. Aí. Sério? Essa fisiologia ainda não conheço. Aí eu falei, nossa, deve ser por isso então que eu tô cheio de hormônio feminino. É muita louça que eu venho lavando desde garoto. Tá vendo? Tá explicado, agora você vai ter que repor mesmo. Sem falar que eu gosto de cozinhar. Eu acho que é um dos poucos que entra na internet de madrugada para ver panela para comprar. Olha isso. Então, eu acho assim, eu comprei um conjunto de panela maravilhoso esse final de semana. É o que eu mais tenho ciúmes em casa, são as panelas. Cuidado com as minhas panelas, pelo amor de Deus. Para quem gosta de cozinhar. Mas é um caso à parte. Então eu tô cheio de hormônio feminino. Né? Tá vendo? Explicado, Responde a nossa pergunta sobre trazer as mulheres para a nossa modalidade. Eu acho que, primeiramente, eles tinham que igualar mesmo até essa parte de questão, não só, nem todos vão para pódio, mas eu acho que se você vê que é igualado, a questão de premiação e tudo, eu acho que já dá uma motivação maior para você ver, putz, eles fazem iguais, né? Entre homens e mulheres, em elite ou não, eles tratam por igual, né? Eu acredito que já tem um pouco mais de público, assim. E eu acho que o próprio desafio mesmo de trazer eles para uma nova modalidade, em questão de mostrar que não é só correr simplesmente o fato de colocar um tênis e correr. Tem outras questões, né? Treinamento de força, treinamento específico, que você tem que sim sair para treinar, porque senão você não consegue. Não é simplesmente só 5, 7, 10 quilômetros. Às vezes você vai fazer uma prova... que nem o da Indomit, que a gente brincou, que tem um recorde lá, daí fala, mas era nos 12, né? Mas era nos 12, mas faz rápido os 12 pra você ver como é gostoso. Mas isso não interessa, poderia ser 1 quilômetro. Exato. E aí seu merecimento. Porque são 12, mas o recorde tá lá dos 12, ninguém quebrou ainda. Por a prova, às vezes, ter muitas distâncias longas, né? Então, a galera acaba desmerecendo quem vai para as distâncias curtas. Tipo, mas só isso você vai fazer? Ou então, a galera está começando agora e tem vergonha de ir para as curtas, porque fala, mas a prova é de 50 e 80, o destaque da prova, né? E aí, desmerece a galera que está começando ou quem vai para fazer mais força nas distâncias baixas, né? Eu acho que teria que tentar inverter um pouquinho isso e dar uma ênfase para a galera que está começando, entendeu? É real isso e, além de ser real, eu vou ter que falar novamente que é cultural. É cultural. Porque eu vejo isso que ela falou é verdade. Sobre a distância, só se fala... Eu, quando chego na Indomit, para você ter ideia, você sabe qual que é a pergunta? Para quando você vai? Vai correr 50 ou 80? É isso aí. Eu falo assim, só tem essas duas distâncias na prova? 35 não pode? Não existe, 12 não pode? 21 não pode? 21 não pode? Né? É isso. Porque eu já corri todas as distâncias lá, com exceção dos 80, né? Corri os 50, 35, 21, 12. Sim. Aí você fala assim para mim, qual que é mais difícil? Sabe qual que é mais difícil, Michele? As mais curtas, provavelmente. As mais curtas. Exato. A intensidade tem que ser numa intensidade bem mais alta, porque você sabe que a prova é curta, né? E aí você tem que colocar uma intensidade. Quando é uma prova longa, psicologicamente, mentalmente, você já dosando, entra, né? Sabendo dosar. Tem que dosar. E se não dosar, você quebra. Aquele asfalto ali da Indomit, a gente vai bem tranquilo. Agora, quem vai para os 12, tem que sair como se fosse uma corrida de rua, Exato. Né? Você sobe aquele asfalto de paralelepípedo lá, meu Deus, você fala, eu venho aqui, você fala, é muita força. Então, e a galera hoje, infelizmente, é isso. E aí tá acostumado que você faz uma distância ou faz força, fala, vai para quanto hoje? Você fala, caramba.
Eu tenho o direito de escolher o que eu Exato. quero correr, né? E depende... É muita cobrança, né? E o que a galera não vê é que depende da sua periodização, né? Sim. Às vezes você tá treinando pra uma prova longa, real, e você vai aquele lá para treino. E aí, às vezes, você vai na distância curta, por exemplo, nos 12, só que você não vai fazer a mesma velocidade. Você vai para mais curto porque é essa periodização da semana. E a galera não entende, né? Tipo, hoje você não fez força. Não, mas estava na periodização. Você tem uma cobrança, eu acho que para nós professores é muito maior, né? Em questão dessa cobrança mesmo, né? Interna, assim. Daí você olha e fala, vou fazer força. Aí você já fica, você fala, ai meu Deus, tem que fazer força mesmo. E aí você acaba indo, né? E frente a isso, como que você motiva suas alunas para quebrar esse paradigma e tipo falar assim, não tenha vergonha, assuma um início numa montanha. Sim, né? O que eu sempre falo, a transição para eles, ou até mesmo que eles têm que ter um recorde, o próprio recorde deles, né? A corrida é uma briga constante, você contra você. Isso. Tem outras pessoas, claro, mas você tem que quebrar o seu próprio recorde. Aí até mesmo em qualquer outra prova, fala, quer saber se você melhorou? Faz a mesma prova. Mas se a prova mudou um trecho, já não é a mesma prova. Vale, né? Já acabou a prova. Então, você não tem que se comparar. Vai, mas hoje eu sou lento. Ok, mas você gosta? Vai lá e faz. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. E aí você vai ficando bom. Senão você nunca consegue, né? E é isso, é uma briga entre o próprio atleta. Eu falo para eles. Isso é uma... Eu vou voltar na questão das distâncias. Os próprios organizadores muitas vezes acabam desmerecendo a distância menor. Mas se você pegar os números de algumas provas, né, a Isadora trouxe até esse número no episódio que ela esteve aqui no Na Montanha, ela fala que na distância de 12K, na Indomit, tinha mais mulheres do que homens. Sim. E aí são dados interessantes de você analisar. Ela falou assim, Zulu, não é somente porque elas estão iniciando. É muito mais fácil você treinar para 12 km do que você sair um final de semana para ir para a montanha e ter que deixar o filho em casa. 5, 6 e se o horas. seu marido, se sua esposa, seu parceiro, Esse sua parceira, não é uma pessoa que vai entender. Então, Exato. assim, é muito mais fácil. E aí você começa a entender os números, né? Sim. Você começa a entender. Você falou outra coisa, Patrícia, que eu escuto muito, eu recebo muitos recadinhos do coração das pessoas que não entendem o que é ser um treinador, ser uma treinadora, Sim. ser um profissional de educação física, né? E aí eu sou muito desse tipo de... o aluno ele fala para mim, eu quero fazer a prova tal. Eu falo, mas a prova-alvo é no mês tal. Você pode fazer a prova tal. A gente não deixa de fazer o treino. Então, Sim. eu tenho muitas situações na assessoria de aluno que ele tem o treino no sábado e vai fazer uma prova no domingo, que é um complemento do treino. Exato. Para a prova que ele vai fazer. Aí eu já ouvi recadinhos do coração que chega, ele está forçando fulano a correr, está forçando não sei quem, e ele faz a pessoa treinar no sábado e correr no domingo, não sabe nem o que está acontecendo. Exato. Não sabe nem a prova-alvo, né, da galera. Eu tenho um aluno que que correu a KTR, que teve dia 17 de junho, né, em Serra Fina. Serra Fina. E ele está treinando para La Mission, 80K. E aí a gente preocupado em relação ao treino noturno, Sim. né? Eu falei assim, olha, por que não fazer os 50 da KTR Serra Fina? Vai largar 1h da manhã. Vai servir como treino. Sim. E desencana. É treino. Tá? Então você não vai testar. Você vai testar alimentação, vai testar mochila, lanterna, hidratação. A roupa. E aí as pessoas olham muitas vezes, porque elas olham só na rede social, falam, cara, o treinador desse cara é maluco. Não, mas o cara vai correr 80K da La Mission. Se ele não conseguir fazer 50K, faltando ali 2 meses, 3 meses, 2 meses e meio para a prova, esquece. Ele não, e ainda é um terreno extremamente técnico. Né? Então, as pessoas... por que isso? Porque hoje a internet traz muita informação. Exato. Mas esses profissionais da informação que acham que são doutores em educação física, em fisioterapia, em medicina, em seja lá qual for a profissão, porque dão o Google e acham que entende de treinamento. Exato. Eles não conseguem entender o que é o trabalho de um treinador. Treinador sério. E faz específicos, né? São especificidades da modalidade, né? Ele vai treinar aquilo lá, o que ele vai fazer, é a prova-alvo dele. Então, ele precisa disso, né? Fazer prova do Rio. Então, não adianta a galera querer treinar aqui o mesmo horário de largada de lá, 6 horas da manhã. Num calor federal, né? Aí a galera só treina à noite na semana. Treina segunda e quarta. Aí eu falo, no final de semana vocês querem treinar 6 horas da manhã? Falei, vai treinar 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, 8 horas. Bate mais 10. Falei, se você não aguentar suportar o sol,
Você não vai correr no rio, velho. Porque desidrata totalmente, é totalmente difícil, né, de correr. É o que eu mais escuto, todo mundo que faz treino de rua aqui vai fazer. Eu ainda não tive nenhuma oportunidade de correr no rio. Eu tenho uma vontade, apesar de não ser, né, das mais apaixonadas por corrida de rua, mas é um cenário que me encanta. Sim. Eu acho que ainda vou fazer uma provinha no Rio. E aí, todo mundo que eu escuto, quebrei a primeira vez, quebrei, eu não consegui fazer. É porque normalmente a grande maioria treina à noite, né? Sim. Então, ninguém treina nos horários de professor, que é meio-dia, 11 horas da manhã, 3 horas da tarde. Dá, né? Exato. Mais um julgamento que nós temos. Exato. Nossa, horário 3 horas, meio-dia, horário de você correr. Eu falei, é o horário que eu consigo. E aí, eu tô adaptada muito mais ao sol. Para eu correr à noite, eu sofro muito mais. Se eu fosse fazer uma prova noturna, eu tenho que treinar muito mais à noite, porque seria a minha grande dificuldade, né? Eu sempre posto meus treinos meio-dia, 1h. Aí fala, caramba, você não trabalha? Pois é, né? Verdade. Eu não. Horário de patrão. Eu só trabalho no horário que você está dormindo e descansando, que é 6 da manhã, né? 7 da manhã, a hora Exato. Que você acorda. Depois das 20 horas, 20, né? Das que você 21. já está em casa, né? E final de semana também, que eu tenho que acordar 4h30, mas todo final de semana, mas é tranquilo. O que você está fazendo no sábado, 4h30 da manhã? Nem marco os treinos para os alunos, né? Eu tô tendo que, né? Mas você vai para a trilha tal, esquece que a gente já teve que ir naquela trilha antes marcar, Exato. né? Conhecer o percurso antes, Exatamente. Né? Você falou uma coisa, Patrícia, que eu tive que cancelar um treino recentemente, que eu falo para os alunos que é justamente isso. Como que você vai encarar uma prova de sol, com sol, se você não treinar 10 horas, meio-dia, né? Exato. Passa o protetor ali para não ficar com a lataria muito acabada, igual a minha. E aí, né, você vai ter algo mais específico. Exatamente. Porque eu corri no Rio e mesmo quando não está sol... É quente. É quente. Né? E a última vez que eu corri no Rio foi em 2012, a maratona. Estava garoando, um vendaval, as grades de proteção elas caíam. Né? Sorte que o vento estava a favor, então era um facilitador. Mas se fosse um Ao vento contrário, nossa, teria muita dificuldade em fazer aquela maratona, né? E aí, o que a gente precisa entender? A parte específica, né? O que você almeja. Tem situações que eu acredito que você também passa por isso, né? Eu tenho uma situação agora que a moça quer correr corrida de obstáculo, corrida de rua e de montanha. Aí eu olho para aquilo e falo assim, escolhe uma ou então vou ter que jogar um papelzinho para cima e escolher uma, porque são coisas totalmente diferentes, né? Tive agora aluno na Indomit que tinha que treinar para a Indomit, tinha a Maratona do Rio e tinha o Caminho da Fé. Eu falei assim, eu acho que é melhor. Eu falei, é melhor trocar de assessoria para a Universal, né? Falar com o Bispo Macedo. Ver se dá uma. Dá um milagre, porque você precisa de milagre, você não precisa de um treinador, porque esse tipo de situação não consigo. Eu fiz o Caminho da Fé agora, em abril. Só que eu fiz em 4 dias, né? Fiz 140. Mas eu fiz. Que experiência. É, muito legal. E aí, mas é exatamente isso. E aí, às vezes, a galera fala, não, a galera ou é do asfalto ou é da montanha, e fala, mas eu corro na montanha, eu posso correr a prova de 10 no asfalto. A prova é totalmente oposta, né? A prova precisa de uma constância muito grande, de pancadaria, de passos, né? E a galera acha que só porque corre 21, 20, você corre 10 fácil. Na montanha não corre, no asfalto não corre, né? E a mesma coisa quando é inverso, né? Aí, ou então coloca, mas eu vou... A minha prova-alvo é no asfalto. Aí quer fazer uma prova de montanha no meio, né? Aí bem no meio da preparação, você fala, isso, corre. Mas se você torcer o pezinho, acabou a sua prova-alvo. Não tem, né? Então tem que escolher, não tem jeito, né? Vou só para brincar. Não vai, porque a hora que dá o pé da prova, né? Você sai forte. A vida de treinador não é fácil. Não é fácil. É que às vezes nós, quanto alunos, às vezes a gente quer mesmo... participar de tudo, né? Então você recebeu um convite, vamos fazer isso. Exato. O Zulu já me pegou várias vezes, né? Logo quando nós começamos, né? Eu era dessas perdidas. Eu queria fazer isso, não é, Zulu? Eu queria fazer isso, eu queria fazer isso, eu queria fazer isso. Eu também peguei um aluno que era assim.
Só fica se for por amor, porque Exato. o rostinho bonito não atrai a ninguém, né? É um carranca. Eu falava, Zu, você é muito carranca. E aí... É que eu gosto muito de você. Vai dar bronca, você imagina. Exato. Eu já não tenho aquela beleza espetacular. E bravo, então, não fica muito difícil agradar. Fica. Nem todo mundo aguenta, viu? Mas você aguentou eu bem. aguento muitos anos. Você viu o que passou? Já você viu? Você viu o que passou? Outra relação. Os alunos também. Começando a primeira reunião, veio com um caderno de mão de prova. Falei, o que é isso? Eu quero fazer essa. Falei, hoje em dia, depois se você estiver preparado, fazer 1 por mês, 2 por mês, ok. Mas mesmo assim, é competição. Não adianta falar, mas eu treino 10 no treino, não é a mesma coisa na prova? Não. Por isso que eu falo, é importante você ter uma assessoria específica para aquilo que você quer, né? Eu sei que vocês são treinadores e vocês têm a competência para orientar o aluno, seja na rua, mesmo sendo treinador de montanha. Se eu chegar aqui com o tempo que eu tenho, né, e o conhecimento que o Zulu tem da minha performance, não teria problema nenhum, né? A competência que vocês têm para me direcionar para um treinamento de rua. Não seria isso. Sim. Mas é o que ele faz. O que você quer correr? Exato. Eu quero correr montanha. Mas você está me trazendo muita Asfalto. provinha de rua aqui. E o específico fica onde? E onde vai ficando, né? Eu sei que durante a semana, a gente que tem essa vida corrida, trabalha, mãe, estuda, casa, família, e fora todos os BOs junto... a gente não consegue ir para montanha todas as vezes. Então, de semana eu treino mais na rua e de final de semana a prioridade é treinar montanha. Mas demora um pouquinho até a gente virar essa chave, né? Quando a gente faz essa transição da rua para montanha... faz uma escolha, né? Faz uma escolha. E aí faz a diferença quando você tem um profissional do seu lado que, tipo, consegue ir te direcionando de uma forma não tão punitiva. Não dá para treinar assim, senão vai chegar onde você quer. Não estou te proibindo de fazer, mas eu estou te dando um caminho que... Se não tem um entorse, alguma coisa, acabou a prova, né? Exatamente. Eu tive um caso ontem. Os alunos acham... Por isso que eu vou dar uma dica aqui, tá? Se não quer que o treinador saiba o que você está fazendo, não vá para uma assessoria grande. Vá para uma assessoria grande, não vá para uma assessoria pequena. Porque a assessoria pequena, igual a minha, né? A Patrícia também não se importa de falar que a assessoria dela é pequena. A gente sabe de tudo o que acontece. Ontem uma aluna falou assim... Zulu, me escreveu, né? E eu na rua. Você falou que a partir de maio a gente ia dividir o treino no final de semana, sábado e domingo, né? E está finalizando o mês de maio e eu estou treinando só aos sábados. Você não colocou treino no domingo também. Aí na hora eu respondi, porque eu lembrei. Aí eu falei, você sabe por que eu não coloquei? Eu lembro da nossa conversa, assim. Eu não coloquei porque no mês de abril você fez 33% do treino que eu passei. E só um detalhe. Eu falei assim, você tinha 17 treinos, você fez 6. Agora imagina se eu sou um treinador Ctrl+C, Ctrl+V e eu aumento esse volume no mês de maio. Coloco você para treinar um dia a mais. Você sabe o que vai acontecer? Você vai se machucar antes da sua prova. E você sabe por quê que eu não falei nada? Porque eu penso que todo mundo tem as suas nuances, as suas prioridades, os seus momentos difíceis. Então, ter um treinador pegando no pé, eu acho muito chato. Mas no momento que a gente tem a oportunidade de conversar, igual nós estamos conversando agora, não acho que eu não estou, não acho que eu não estou vendo o que você está fazendo e o que você não está fazendo. Aliás, a sua prova no mês de setembro, ela tem 55K com 3.020 de desnível positivo. Mas eu estou um pouco desmotivado. Então, a gente tem que encontrar essa motivação aí dentro de você, que não sou eu e não vai ser ninguém que vai trazer essa motivação para você. Além de você. Além de você. Então, você precisa entender, e uma das frases que eu mais uso, se você quer fazer algo grande, seja grande. Exato. Você não pode ser pequeno e nem médio, que é o medíocre, fazer as coisas de qualquer forma. E graças aos cursos que eu fiz também com o Pinduca, né, sobre psicanálise e esporte lá de Mogi, o grande Anderson Pinduca, que também esteve aqui, a gente começou a entender mais o ser humano, né? Começou a olhar para o ser humano. Mas quando você vem com algum desafio, você precisa cumprir o que é feito. Porque hoje há uma demanda, né, e uma carência muito grande das pessoas, porque eu falo, eu acabei de passar no nutricionista. Você sabe o que ele fez? Prescreveu a minha dieta. Você sabe quantas vezes ele perguntou se eu estava seguindo a dieta ou não? Nenhuma. Porque se eu procurei o profissional, eu tenho que confiar no que ele passou
E fazer. E fazer. Né? Eu não tenho que ficar esperando ele perguntar se eu estou fazendo ou não. É o mínimo, né? É o mínimo. O treinador também teria que ser assim. Porque você prescreve o treino, é a sua obrigação, e fazer o melhor para que o aluno possa conseguir o objetivo dele. Mas o aluno tem que cumprir o mínimo, que é fazer o treino. Sim. E muitas vezes ele fala assim, pô, já teve situação comigo, do cara falar assim, Zulu, não quero treinar mais com você. Porque eu fiquei uma semana sem treinar e você não me mandou mensagem. Eu falei assim, como que eu saberia que você ficou sem treinar ou você esqueceu de subir o treino na plataforma? Né? Então, essa coisa dessa difícil, carência, né? Fica difícil. Eu falei assim, eu sou uma das pessoas que estou praticamente 20 horas por dia disponível e 7 dias por semana. Então, assim, você tem que trazer o feedback aí para mim. E a gente fazer os ajustes. Exato. Eles esquecem que nós somos alguns alunos. Ele é um professor, né? Então, se você não vem, você fala, tá tudo bem, tá tudo ok, né? É a obrigação do profissional entregar, mas é a obrigação nossa. Dele procurar a dificuldade, tipo, ó, não tô conseguindo. Não tô conseguindo, Zulu, não adianta você querer que eu... Exato, mas é mesmo difícil. Sendo meu objetivo, né? Mesmo eu te dizendo que meu objetivo, eu quero fazer 30K daqui 2 semanas. Sim. Michele, então eu estou te afirmando, Zulu, eu não consigo seguir essa planilha. Vamos tentar adaptar de alguma outra forma. É isso, né? Então, é o feedback, se não tem né? essa troca, né? Precisa dessa troca, né? E pra gente, né, Patrícia, é muito gratificante a gente ajudar a realizar os projetos, né, dos alunos. Com certeza. Eu tenho um outro caso do aluno que pediu para fazer os 35 da La Mission e aí falou para mim, eu consigo treinar só uma vez por semana, 2 vezes por mês na montanha, porque a cada 15 dias eu fico com a minha filha. Eu falei, fiz a conta da data da prova. Eu falei, caramba, o cara vai ter tantos treinos até lá. Eu falei, preciso pensar. Sim. Não posso. Antigamente eu já falava não logo. Né, Michele? Muito. É porque logo de cara. 2 vezes. Todo mundo evolui, você tá vendo? Tá vendo? E aí eu falei, eu preciso pensar. E estou ali quebrando a cabeça, pensando como que eu vou fazer com esse... Eu já corri a prova, eu sei como que é o percurso. Na verdade, esse ano mudou, está um pouquinho mais difícil. Então, se já era difícil, está um pouquinho mais, a gente já imagina. Aí estou um dia em casa lá pensando, falei, o que eu faço com ele? Falei, já sei. Mandei mensagem para ele, falei, você mora em condomínio, prédio, né? Esteira, tem esteira. Aí eu falei, tem escada. Ele falou, tem. Falei, está resolvido, pode fazer a inscrição. Faz a inscrição e vamos para o projeto. Sim. Essa semana ele me manda mensagem. Porque eu coloquei treino na rua e coloquei mais o treino de escada para ele fazer. Eu posso fazer esteira e a escada da academia? Aí eu falei, ué. Aí você também já está querendo, né? A esteira, dois mecanizados. A esteira já vai fazer parte do trabalho para você. Aí quer ir para a escada também, que vai fazer parte do trabalho. Exato. Eu falei, fica mais difícil o nosso objetivo. Sim. Eu quero ajudar você no seu objetivo. E se ele não fizer força contra o chão, ele não tem uma resposta diferente. Mas você imagina num terreno irregular ainda, exato. Né? Mas você não quer se ajudar pelo jeito. Então, assim, muitas vezes... Ajuda a te ajudar, né? O treinador, ele quer ser um facilitador. E, na verdade, é um facilitador. Né? E as pessoas não entendem isso. Acham que você está apenas sendo um carranca. Sim. Ou pegando no pé. Mas uma das coisas que eu falo, e dá para perceber isso na sua assessoria... Qual que é o grande legado de uma assessoria? Não é a quantidade de troféus. Sim. Não é a quantidade de pódios. Porque isso é fácil de perceber numa assessoria pequena. Sim. Sabe qual que é o grande legado? A quantidade de alunos lesionados. Exato. Esse é o grande legado. E uma assessoria pequena consegue cuidar. Não dá contra as grandes, mas eu conheço muito assessoria grande que nem sabe quem é o aluno. Tem lá 800 pessoas. Plataformas, né? Você não tem o feeling com o aluno, né? O cara que está montando o treino não é nem um cara que tem o contato com o aluno. E ele está montando o treino ali e está mandando, né? Eu tenho um caso de uma assessoria famosa que o meu amigo falou, eu vou correr os 50 em São Bento do Sapucaí. Era uma prova do Fábio que tinha lá, né? Antes da Indomit, isso muitos anos atrás. E aí falou para o treinador, eu vou correr os 50 de montanha. E ele falou que todo mês vinha treino de 10. Aí ele começou a olhar e falou, isso aqui é Ctrl-C, Ctrl-V. É isso aí. Copia e cola. Eu vou sair. Quando não vem o nome do aluno, né? Errado. Aí ele saiu da assessoria. Ele falou que 6 meses depois de ter saído, continuava recebendo o treino. Aí um dia ele encontrou o treinador. Encontrou o treinador e falou,
tem 6 meses que eu saí da assessoria, vocês continuam me mandando treino? Nossa. E o mesmo treino. Então, assim, tem aquela coisa que eu falo, a rede social, ela está te vendendo algo que muitas vezes não é real. Sim. Não se engane com rede social. Sim. Né? E se você é do meio, você sabe quem trabalha, quem faz um trabalho honesto, sério, Sim. competente, e quem apenas quer vender. Eu brinco que é operadora, operadora de telefone. Ela consegue te vender, mas o pós-venda você não encontra mais. Exatamente. Patrícia, o papo está muito bom, né? Mas eu queria saber de você quais são as suas grandes conquistas aí antes da gente encerrar esse bate-papo, né, Michele? Muito bom. Algumas. Eu vou fazer a 5ª maratona esse ano, né, de asfalto. Ainda não fiz na montanha. E ela falou pra gente que gostava de montanha. Tá vendo? Mas calma, vai chegar. Vou anotar aqui, Vai chegar. E aí, vou fazer aqui, agora tenho algumas provas do Rio, fiz algumas meias, fiz o desafio lá, ano retrasado, em 2021. 21 mais 42. 21 mais 42, porque eu estava treinando para a BM, Bertioga Maresias, que foi o maior desafio, um dos maiores, 75 solo. Fiquei em 5º no geral lá, fiz 7 horas e 39. Meu Deus. Corre. Até no 75 ela é rápida. 7h39. 75. Que era para ser Bertioga Maresias, né? Foi Bertioga Bora Bora, né? Terminou em Boracéia. Eu já fiz de bike acompanhando a aluna. E é extremamente difícil. Correndo também tento. Eu brinco, viu, Patrícia, que se um dia vocês me verem na BM, ali, essas provas, assim, principalmente que tem que correr, né? Essa prova é rápida. Pode colocar a camisa de força e levar, porque tem que correr. Exato. E você falou de maratona, tá indo para a sua 5ª maratona. É muito mais difícil você correr uma maratona de rua e treinar para uma maratona de rua do que para uma maratona de montanha. Exato. É muito mais. Aí faço agora a do Rio também, vou fazer os 21, agora dia 8, né? Dia 10. E aí tem o La Mission, aí tem o 15K do La Mission lá em agosto. Em 2019 eu fui campeã da prova lá dos 15. Então, foi um pouquinho forte também, mas vou para as menores sempre. Algumas do Pico do Urubu, sou campeã de algumas daqui, da Pedra de Coatinga também, lá, que o Henrique faz. Vai ser em outubro. De novo, né? Vai abrir de novo. E aí já faço algumas lá também, aí a Indomit, que a gente tem o Volta à Ilha de Floripa, 140K em dupla. Essa é antiga, hein? Essa... Fiz em 2019 com o Bizan. E aí fizemos em dupla lá, foi bem legal. Também fizemos em 14 horas e meia. Nossa. Estão rodando média de 6 por... Nossa Senhora, em todas essas distâncias. Um pouquinho forte só. Eu imagino que o coração fique batendo na boca o tempo inteiro, né? Exato. E aí fizemos a estratégia de ser intervalada, então era um trecho meu, um trecho dele, aí deu um BOzinho lá, tivemos que mudar no caminho porque o carro de apoio não chegou comigo, na verdade, aí ele dobrou o trecho e eu fiz o outro. Deu uma bugada no cérebro, porque eu já estava pensando em toda a estratégia de treino, o que eu ia fazer, aí ele acabou fechando e eu fiz um anterior, mas foi uma prova bem desafiadora, assim, fez a volta inteira da ilha, foi bem puxada, uma das primeiras, né, aí eu falei, vou fazer o 75 e esse ano eu vou de novo. Ai, que orgulho ter essas histórias, né, de mulheres assim, batalhadoras, guerreiras, que não tem brigas de ego, né, pro esporte, então eu acho que isso é fantástico. Eu faço, e além das corridas, eu faço duatlon, né, então eu fui campeã 3 vezes lá em Mogi também, peguei uma fui campeã, 2 eu peguei pódio, mas foram segundo e terceiro lugar. Eu faço corro, pedalo e corro. Que delícia. De speed. Se for olhar para o seu histórico, né, para a sua história, você ainda é uma criança na corrida. Né? Mas você acha que ter tido contato com o esporte muito cedo, outras modalidades, foi um facilitador para você ter essa, vamos dizer assim, esse talento? Porque as pessoas falam que é talento, né? Elas não sabem o quanto você treina. E ela fala assim, a Patrícia é talentosa, né? Isso é talento puro, genética, sorte, né? É a genética que é boa. Não, brincadeira. Eu acredito que talvez o futsal, ou a vivência com outros esportes, e eu sempre gostar de esporte, deu uma influenciada em questão de ser bem competitiva. Então, isso me motiva a talvez treinar muito mais velocidade, muito mais força, né? E querer sempre estar fazendo o melhor
e quebrando meu próprio recorde. Então, eu acho que isso mais acaba sendo de dentro mesmo. Você vem e fala, eu preciso fazer até para ser exemplo para os meus próprios alunos, principalmente para as alunas, né? E falar, caramba, se a professora corre, a gente também consegue chegar, né? Até eu posto os treinos e tudo, a gente fala, nossa, onde eu quero chegar assim, a professora corre e tal. Então, eu acho que acaba sendo um exemplo mesmo, né? Então, isso acaba sendo motivante para nós, professores. Muito legal. Eu só imagino algumas coisas, viu, Michele? Eu nem sei. Eu tô aqui, juro por Deus, meus neurônios estão aqui processando, eu tô fazendo imaginar algumas contas. Tentando imaginar o quanto ela faz de força, o quanto ela treina, né? Porque realmente é uma inspiração. E eu sempre falo em relação à trilha, né? Eu não lembro de ter corrido com a Patrícia em algum momento, em alguma trilha, mas eu já corri com outras mulheres que estão ali sempre, quando eu estou bem treinado, que estão, às vezes, disputando um pódio geral, até categoria, e eu acabo abrindo a trilha, porque eu sei que elas estão disputando, né? Eu não estou disputando nada, né? Mas é uma inspiração para quem tem respeito, para quem entende o que é uma mulher, né? Porque como que a gente começa a ter respeito pelas pessoas? Se colocando no lugar dela. Sim. No campo de batalha dela, né? Na guerra diária dela. É assim que a gente consegue se conectar, fazer essa conexão e ter admiração, né? Eu acho que a montanha, ela traz muito disso para a gente. Eu acho que é uma modalidade também que é uma criança, né, ainda em desenvolvimento no Brasil. E aproxima muito a gente, não só treinadores, mas corredores, porque normalmente você está encontrando as mesmas pessoas. E aí você vai fazer cara feia para aquela pessoa, vai achar que ela é uma adversária, né? Tem um episódio também que teve aqui o Miragaia e o Zé Virgínio. Cara, não estava combinado, só o Miragaia era o convidado, né? E aí o Zé falou, estou indo almoçar com vocês. A gente foi almoçar aqui perto, numa churrascaria. Chegou lá, eles começaram a conversar na mesa e eu comecei a ficar arrepiado. Muito legal, eu comecei a ficar arrepiado com a história dos dois. Eu falei assim, cara, pelo amor de Deus, você vai pro estúdio, nós vamos gravar isso lá. Legal. Essa resenha aí, né? As pessoas precisam conhecer essa vivência. Então, o outro lado, né? Ter essa admiração e esse respeito e não achar que a Patrícia é concorrente do Zulu, do Zé Virgínio ou do Bizan, e sim uma parceira, né? Só faz a gente crescer cada vez mais. Né? Eu acho que esse é o grande legado. A gente quer o estímulo ao esporte, né? É trazer para que as pessoas cada vez mais tenham vontade de fazer uma atividade, né? É lógico que a gente vai vender o que a gente ama, né? Que se todo mundo me perguntar assim, qual montanha? Eu vou falar montanha. Mas não tem problema, você pode amar a rua e vai ser muito bem-vindo. Você pode amar qualquer outro esporte, vai pedalar, vai dançar, seja ele qual for, né? Então, com certeza. Muito legal. Ô, Michele, eu tô preocupada aqui, sabe por quê? Eu combinei com ela o cachê de 1 hora só. Né? Eu acho que a gente já passou, né? Eu passei... Bate-papo gostoso e assim, rende, viu, Paty? Eu tô preocupado. Será que ela vai querer cobrar mais, vai ter que pagar o dobro, eu acho que o cachê né? vai ficar por sua conta vai segunda ser hora. Alto. Eu ainda falei, Paty, a gente tem 2 horas no estúdio para gravar. Não, 1 hora tá bom. E eu acho que... Preciso voltar. Não sei Volto o quê. para Mogi. Pois tem que voltar para Mogi, fugir do trânsito, veio de longe, né? E aí a gente segurou a moça até agora, porque o papo tá muito bom, né, pessoal? Muito bom. Michele, tem alguma pergunta final para ela? Podemos... Eu acho que a gente pode ir para o final, mas diga para essas pessoas que queiram entrar no esporte, algo motivador aí, alguma experiência que você passou, que você queira trazer de finalmente. Eu acho que a palavra motivacional, eu acho que é não desista. Porque dificuldade eu acredito que todo mundo tem, desde início principalmente, você acha que não vai conseguir e quando você consegue, você acha que não vai quebrar mais, que você vai sempre ser melhor, não, vai quebrar. Nós, professores, também temos isso como atletas, quebra, tem dia que não está legal, tem dia que... Corrida é muito de dia, né? Tem dia que você está 100%, tem dia que você está 110%, tem dia que você está 10%. Então, eu acredito que na primeira dificuldade não desista, continue que a linha de chegada, o pós-linha de chegada é muito melhor. É isso, que delícia de bate-papo. Obrigada por nos motivar, nos trazer essa experiência bacana, que acho que só nos enche de orgulho, né? É verdade. Tem pessoas tão especiais aí. Eu que agradeço. No esporte
Mas antes do agradecimento final, deixe sua rede social, fale da sua assessoria. É importante as pessoas que estão ali em Mogi. Eu acredito que você também dê treino à distância, online. Sim. Então, por favor, fique à vontade, Patrícia. Agradeça quem você quiser agradecer. Claro, agradecer vocês pelo convite, Zulu pelo convite, conhecer ele aí das provas e sempre uma admiração pelo trabalho. Como atleta, a gente fala que a gente é bem levinho para correr, né? Então, a gente fala, não temos porte de corredores com a perna desse tamanho, mas é sempre um prazer encontrá-lo nas provas também. Uma admiração aí. E só agradecer, eu acredito que a gente vem crescendo a cada dia, a cada passinho aí, a gente vai evoluindo mais e ter essa parceria entre outras assessorias e montar treino juntos, fazer parcerias de treino, assim, eu acho muito legal, muito interessante e mostrar que real a gente não não somos rivais, né? E sim parceiros até dentro da batalha lá da prova. Quem tiver melhor, ok, segue. Quem não tiver, a gente apoia para conseguir finalizar, né? E só agradecer, com certeza. A assessoria é Team Patrícia de Paula, a rede social é Patrícia_de Paula. Estamos lá fazendo alguns treinos, a gente mostra os treinos, mostra a sofrência do dia a dia como treinadora e treinos realizados. E o pessoal de Mogi, a gente é bem conhecido lá, graças a Deus. E vamos crescendo aos pouquinhos, mas é isso. É isso aí. Eu agradeço você pela presença, por ter aceitado o convite. Eu tenho certeza que quem está assistindo, ouvindo a gente, mais um aprendizado. Eu sou grato a Deus porque a gente tem tido aqui, vamos dizer assim, só histórias bacanas. Só gente, né, do bem, sensacional, né? Assim. Eu tenho a felicidade sempre, Patrícia, termina o episódio, né? Aqui da nossa gravação, eu vou para casa e aí eu começo a assistir para fazer os recortes, né? Sim. Cara, impressionante. Não parece que eu estava na gravação, né? Porque você começa a ouvir a história e fala assim, caramba, que história bacana, né? Então, é muito gratificante ter você aqui Na Montanha, né? E espero que você volte aqui de uma próxima vez. Eu vou cumprir com o horário, vai ser 1 horinha só. É que hoje a Michelle está aqui, então dividiu, entendeu? Claro. A Michelle está aqui. Se eu estivesse sozinho, eu estaria mais tímido, né, Michelle? Não dá, é nada. Hoje eu nem falei muito, hoje eu estou de boa. Eu falei bastante hoje, mas é isso aí. Foi muito bom. Pessoal, obrigado e até a próxima. Eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores. Autoescola Ideal Suzano, são 27 anos de comprometimento e respeito. 2R Ar-Condicionado, para sua empresa ou para sua casa, ar-condicionado é com a 2R. E a LA Studio, você que é fabricante de roupas e quer ter estampas exclusivas para suas peças, a LA Studio vai atender você com exclusividade e excelência. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos e ações de merchandising em geral. Oferecemos assessoria no desenvolvimento de peças de campanha nas diversas mídias, suportes, acabamentos e tipos de instalações que esses segmentos necessitam. Quantas emoções cabem numa foto? A Foco Radical tem a resposta para os seus momentos inesquecíveis. Acesse www.focoradical.com.br.